Hoje eu quero falar sobre um assunto que entra em destaque, nesse mês que a gente está vivendo. É o mês em que a gente para pensar e refletir, em que a gente para discutir sobre o suicídio e sobre as doenças emocionais, os transtornos emocionais que estão relacionados ao suicídio. Existem vários fatores que contribuem para que alguém decida tirar a sua própria vida ou tentar tirar a sua própria vida. Dentre os fatores que contribuem com essa triste realidade, com essa tragédia, sem dúvida nenhuma, a depressão é o maior deles. No mundo, a cada 4 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa decide pôr fim à sua vida. Eu quero dizer, queridos, antes de mais nada, que depressão, que quadros de ansiedade, que situações de compulsão, elas não são frescura, não são falta de fé, não é coisa de gente fraca. Nós temos esse preconceito muitas vezes encalacrado na gente, que quando nós falamos a respeito de alguém que sofre emocionalmente, de alguém que está doente emocionalmente, a maneira como muitas vezes nós nos dirigimos a essa realidade revela um preconceito que nós temos e uma ignorância que nós temos em relação a esse tipo de condição. Se você vai no médico e o médico te dá um diagnóstico de hipertensão, e o médico diz para ti que você precisa todo dia tomar um comprimido para regular a tua pressão, você vai, compra uma caixinha de comprimidos e toma. Se você é diabético e você precisa tomar insulina, você todos os dias vai fazer uma injeção de insulina. Mas quando nós falamos de terapias, quando nós falamos de medicamentos, quando nós falamos de medicina relacionada a quadros de depressão, de ansiedade, de compulsão, parece que nós temos um preconceito, parece que nós temos medo, parece que nós temos vergonha, parece que isso revela, é quase uma falha de caráter. É quase como se a gente estivesse cometendo um pecado, é quase como se a gente estivesse traindo Deus, é como se a gente estivesse revelando uma falha, uma fraqueza. E eu quero dizer para você, queridos, que isso não é verdade. A depressão, ela é um quadro clínico. Ela possui a sua CID, o seu Cadastro Internacional de Doenças, ela possui um número, é a CID-10, 10F33. Ou seja, ela é clinicamente diagnosticada. E os médicos que trabalham com quadros depressivos, os psicólogos que trabalham com terapias, os terapeutas e todas as pessoas que convivem com essa realidade sabem disso. Sabem que a depressão, que a ansiedade, que quadros de compulsão, eles não estão relacionados a questões morais, de força de vontade, de capacidade de resistência, mas essas realidades, elas estão no nível da mente, do funcionamento do nosso cérebro, do processamento das emoções.
A nossa mente, o nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele é um mecanismo inacreditavelmente complexo, inacreditavelmente belo, sensacional. A quantidade de operações, de decisões, de impulsos que são processados sem que a gente perceba a cada segundo é absurda. E para cada processo consciente que a gente faz, para cada decisão consciente que a gente toma, para cada inferência da realidade que a gente consegue se aperceber, o nosso subconsciente processa milhares e milhares e milhares de vezes mais, sem que a gente perceba. Nós vivemos em um mundo que nos adoece mentalmente. Nós não fomos criados para viver a realidade que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, com as relações que nós temos uns com os outros. Nós fomos criados para habitar um jardim. Nós fomos criados para habitar em um lugar de paz. Nós fomos criados por Deus para que a gente pudesse conviver uns com os outros em uma relação de transparência, de absoluta amizade, de absoluto carinho, de absoluto amor, de absoluto afeto. Mas nós vivemos uma realidade que é muito diferente. Nós vivemos essa realidade na escola, nós vivemos essa realidade no nosso trabalho, nós vivemos essa realidade com o nosso cônjuge, com o nosso marido, com a nossa mulher, com o nosso namorado. Nós vivemos essa realidade imperfeita, difícil, com os nossos filhos e com os nossos pais. E nós estamos o tempo todo lutando para tentar sobreviver num mundo que é hostil, num mundo que é pesado, tomando decisões que custam caro para a nossa vida, para a vida daqueles que nós amamos, e dia após dia, nós sobrecarregamos a nossa mente, nós sobrecarregamos a nossa alma com expectativas, com frustrações, com decepções, com mágoas. E todos esses sentimentos, queridos, nós falamos em coração, né? Mas nós sabemos que nós não sentimos com o coração. Nós sentimos com a nossa mente. Com a nossa mente. E todos esses sentimentos que nós temos, e todas essas percepções que chegam até nós, elas se transformam em impulsos elétricos e química na nossa mente. A alegria que eu sinto, o prazer que eu sinto, a tristeza que eu sinto, ela é resultado de um processo inacreditavelmente complexo de química e eletricidade dentro do meu cérebro. Quando nós estamos ansiosos demais, quando nós estamos passando por um processo depressivo, a química do nosso cérebro, ela não consegue dar as respostas adequadas frente à realidade que a gente está vivendo. Ou porque nós estamos produzindo demais um determinado neurotransmissor, ou porque a nossa capacidade, os nossos receptores, que ficam lá nos neurônios, que recebem a informação do neurotransmissor, esses receptores não estão funcionando,
ou porque esses receptores estão funcionando demais e estão recebendo muita informação. E quando nós adoecemos emocionalmente, se trata da nossa mente, que está encontrando dificuldades em processar a realidade e transmitir para a gente, para o nosso corpo, para a nossa consciência, os impulsos adequados. Por isso, queridos, que é tão difícil acertar a medicação, por exemplo, de alguém que tem um quadro de depressão. Por isso que vocês devem escutar vários e vários relatos assim: puxa vida, eu fui lá no psicólogo, no psiquiatra, e ele me receitou um medicamento, e esse medicamento me fez mal, eu tomei ele uma semana e não adiantou nada, ou então eu piorei, ou então eu não vou mais lá porque aquele medicamento me deu muito sono, ou então estragou o meu apetite, ou então me fez comer demais, porque realmente é muito complexo. É muito complexo. É muito difícil. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque saiu um estudo em 2008, e está publicado na revista Ultimato, da percepção dos evangélicos, nossos irmãos, eu e você, a respeito de doenças emocionais. Em uma determinada parcela desse público evangélico, 100% deles afirmou que depressão é causada por influências espirituais. E eu quero dizer para você nessa noite que isso não é verdade. Assim como uma diabetes, assim como hipertensão, a depressão, queridos, ela é fisiológica. Nós precisamos entender isso para poder enfrentar esses quadros que surgem com os nossos amigos, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os adolescentes, com os jovens. E a gente precisa entender, de uma vez por todas, que sim, é lógico que a fé me ajuda a superar doenças, transtornos. É claro que eu acredito em milagres, é claro que eu acredito em curas sobrenaturais. Mas se você vier para mim com um câncer e me pedir oração, eu vou dizer para você: vem cá que eu vou orar contigo. E vou chamar mais 2 ou 3 e a gente vai orar junto por você, pelo restabelecimento da tua saúde, pela tua cura. Mas eu vou dizer para ti: não deixe de fazer a tua quimioterapia. Não deixe de consultar um oncologista. E da mesma forma, eu digo para quem sofre com ansiedade, para quem sofre com depressão, para quem sofre com compulsão, para quem tem problema com vícios: vem aqui que eu vou orar por você, mas faça terapia, busque ajuda profissional. E se precisar tomar medicamento, por favor, tome. E saiba que é difícil mesmo, que às vezes leva tempo. Se o médico acertar o teu medicamento, vai levar de 2 a 4 semanas para você perceber os efeitos. Não é como tomar um paracetamol quando a gente está com dor de cabeça. É complexo, queridos, é difícil. E nós sofremos. Nós sofremos.
muitas vezes por desinformação, por manipulação, por preconceito. A ansiedade e a depressão, embora a gente tenha isso em pauta hoje de uma forma muito, muito presente, muito viva na realidade do nosso dia a dia, porque nós vivemos quase que uma epidemia de gente que está esgotada, de gente que não encontra alegria em viver, de gente que tem pensamentos suicidas, ou que não tenha pensamentos suicidas, mas olha para a sua vida e vive uma vida que não vale a pena. Se esconde atrás do álcool, se esconde atrás de comportamentos compulsivos, atrás de uma sexualidade desenfreada, atrás de um consumo absolutamente compulsivo de comida, porque a gente quer tapar aquele buraco, a gente quer estancar aquela sangria. Alguém que está com depressão, meus irmãos, alguém que vive um quadro severo de ansiedade, é como se você encontrasse alguém na rua que tenha tido um corte na garganta e ele estivesse sangrando na rua, e você dissesse para ele: você não te ajuda aí, cara? Você precisa se ajudar, meu irmão, você precisa levantar dessa calçada aí, põe a mão aí nesse teu cortezinho aí, levanta. Alguém que está enfermo emocionalmente, ele está sentindo a vida dele escapar por um corte, uma ferida que ele tem, e que muitas vezes ele nem sabe dizer aonde que dói, ele não sabe dizer de onde que vem, ele não sabe expressar o que aconteceu, mas isso não faz do sofrimento dele, não faz o sofrimento dele menos real e verdadeiro. A Bíblia fala sobre ansiedade, fala sobre depressão há 3.500 anos atrás. Fala sobre ansiedade, a gente vai achar ansiedade em Provérbios, por exemplo, como lá em Provérbios. Cadê aqui a minha anotação? Aqui, sumiu aqui. Provérbios 12, 25, a gente vai encontrar na sabedoria da tradição judaico-cristã, falando que o coração ansioso, prestem atenção, o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra bondosa o anima. Palavras de bondade. O que o Evangelho tem para nos dizer sobre depressão, sobre cuidado com quem sofre? Provérbios, 3.500 anos atrás, vai falar em palavras bondosas, em compaixão, em empatia. Ao invés de julgamento, crítica, preconceito, soluções mágicas e fáceis, 10 passos para curar a depressão, 5 dias para mandar a ansiedade embora. Eu quero ler com vocês um salmo. O Salmo 42, queridos, versículos 1 em diante. Eu vou ler aqui. Prestem atenção, eu quero que você imagine o que a pessoa que escreveu esse salmo está sentindo. E eu queria que você imaginasse hoje onde ela estaria. E talvez você conhece alguém, ou você mesmo, já esteve nesse lugar aqui, dizendo essas palavras.
Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando nós começamos a ler esse salmo, isso aqui parece uma oração de louvor, mas ela é uma oração de desespero, de alguém que quer se encontrar com Deus, de alguém que quer se encontrar com Deus. Olha como ele continua falando, o que ele escreve na sequência. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quantas pessoas em situação de sofrimento são confrontadas com a sua fé? Mas tu não tem fé em Deus? Tenha fé em Deus, isso logo vai passar. Não, você precisa ter fé, você precisa ter fé. Não, aquela mulher lá, faltou fé para ela. Há uns meses atrás eu recebi a notícia de uma mulher que se suicidou na nossa cidade, lá em Ijuí. E ela era irmã de um amigo muito próximo nosso, muito querido, um irmão na fé excepcional. E ela era uma mulher batalhadora, ativa na OASE, ativa em associações de cuidado com crianças com deficiência, com pessoas que lutavam contra o câncer. E essa mulher entrou em um quadro de depressão. Por conta da pandemia. E quando ninguém esperava, ela tomou uma atitude drástica e tirou a sua própria vida. Queridos, não é uma questão de fé. Não é uma questão de amor a Deus. É uma questão emocional. É uma questão fisiológica do nosso corpo, da nossa mente. E ele continua: observem e pensem em alguém escrevendo isso aqui. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Por quê? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que quem está atravessando o furacão emocional, da depressão, da ansiedade, da angústia, não consegue responder, não consegue dizer onde é que dói. Ele sabe que está doendo, ele sabe que está machucado, ele sabe que está sem força, que tem alguma coisa, tem um corte em algum lugar, que está drenando a sua energia de vida. Como se ele tivesse uma veia aberta sangrando, mas ele não sabe dizer onde é que dói. E não adianta a gente querer adivinhar onde é que dói também. Sangra, dói. E ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Não é um cara que não tem fé que está escrevendo isso aqui. Não é um cara que não acredita em Deus, não é um cara que abandonou a fé, não é um cara que não tem esperança na salvação de Deus, mas é alguém para quem a vida está pesando além da conta. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso me lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Emonitas, e desde um pequeno monte, e um abismo chama outro abismo.
ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. Ele está dizendo o seguinte: eu olho para a minha frente e eu só vejo abismo diante de abismo, e eu me sinto afogado por um turbilhão, como se o mar estivesse entrando, estivesse sobre mim, e eu não conseguisse respirar, e eu sou lançado de um lado para o outro. Essa é a imagem de alguém que está sofrendo, de alguém que está desesperado. E ele continua, e ele reafirma a sua fé. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão dos meus inimigos? Não é falta de fé, mas é a percepção de que Deus existe, mas por algum motivo Ele se esqueceu de mim. Por algum motivo eu não consigo encontrar aquela fonte que jorra vida dentro do meu coração, porque não é espiritual. Não é porque eu esteja em pecado, não é porque Deus está me dando, pesando a sua mão sobre a minha vida, mas é porque o meu organismo está doente, está abalado, porque a pressão ficou grande demais. Em algum momento eu deixei que a bola de neve crescesse demais, e agora eu não consigo mais controlar. Eu conversava com os estudantes ano passado, e a gente falava sobre ansiedade e depressão, e eu dizia para eles, para o pessoal das escolas públicas, que a depressão e a ansiedade é como uma pequena bola de neve, que a gente via nos desenhos animados, quando a gente assistia desenho quando era criança, eu assistia, né? E aquela bola de neve começava a descer da montanha pequenininha, e conforme ela ia descendo e ganhando velocidade, ela ia ficando maior e maior e maior e maior, até que ela levava tudo que tinha pela frente, e arrebentava com tudo, e ninguém mais segurava ela. Assim é a depressão. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todos me dizem: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Por fim, ele pergunta, mais uma vez: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Sabe, queridos, esse mês que a gente pensa sobre as nossas emoções, sobre a nossa saúde emocional, especialmente nesse tempo que a gente vive de pandemia, de situações desconfortáveis, de realidades e expectativas que foram frustradas, é muito importante que você saiba, que a depressão, a ansiedade, a compulsão, comportamentos autodestrutivos, uma autoestima que está arrastando no chão, falta de confiança, falta de ânimo para fazer as coisas, elas podem indicar o começo de uma avalanche, e a gente precisa procurar ajuda, e a gente precisa conversar a respeito disso. Você pode ligar aqui para a secretaria a hora que você quiser, e marcar comigo, com o pastor Jairo, para a gente conversar, sem julgamento, sem crítica, sem fazer juízo de valor.
A gente quer escutar você. Como irmãos na fé, escutem as pessoas, escutem o que as pessoas têm para dizer. Não tente logo achar um diagnóstico, não tente logo achar uma saída, porque é dor que vem de um lugar onde não se consegue dizer o nome. E quando a gente escuta as pessoas, e quando as pessoas falam, elas ordenam os seus pensamentos, elas conseguem concatenar as suas ideias, e elas mesmas conseguem perceber determinadas saídas, determinadas possibilidades, que só a interface da escuta, do diálogo, da amizade proporciona. Nós temos pelo menos três gatilhos que podem nos levar a um quadro severo de depressão. Primeira coisa é que todos nós estamos sujeitos, assim como nós todos estamos sujeitos a pegar uma gripe, estamos sujeitos a ter alguma deficiência de alguma vitamina, muitos estão sujeitos a ficar careca, outros não, mas nós estamos sujeitos a doenças emocionais. E existem alguns gatilhos importantes que eu sempre compartilho, eu gostaria de compartilhar eles com vocês essa noite. O primeiro gatilho é o gatilho físico, e tem a ver com duas coisas muito simples, que é alimentação e atividade física. O sedentarismo, a falta de atividade física e uma alimentação inadequada podem desequilibrar o funcionamento do nosso organismo. E assim como quando você come uma comida estragada e você passa mal, também a tua mente passa mal quando você não dá para ela os nutrientes que ela precisa, quando você não estimula ela a sair, a caminhar ao ar livre, pegar sol, ter contato com a terra, sair um pouco de casa, da frente do celular, da frente do computador, e ter um momento em que você pode suar e cansar o teu corpo, porque nesse processo metabólico o teu cérebro produz neurotransmissores que ele precisa. Duas coisas muito simples: como está a tua alimentação e como está a tua rotina de atividades físicas. Você não precisa ser crossfiteiro, né? Não precisa fazer crossfit, não precisa fazer 200 km de bicicleta, não precisa escalar uma montanha, mas você pode sair de casa, dar uma caminhada, respirar, colocar a tua mente em ordem, suar um pouco, achar um caminho, tem 200 mil atividades físicas possíveis de você fazer. A única coisa que vai te impedir de encontrar uma que você goste é a preguiça. Se você está saudável, a única coisa que vai fazer com que você não consiga praticar uma atividade física dentro do universo de atividades que existem para todos os gostos, todos os bolsos, todos os físicos, é a preguiça. E se você não é alguém preguiçoso e você não consegue fazer atividade física, cuidado, você pode estar desenvolvendo um quadro de depressão. Se você não tem ânimo para sair dar uma caminhada num dia de sol bonito, e você não é uma pessoa que tem problema com a preguiça, já é um sinalzinho de alerta. O segundo gatilho tem a ver com as nossas emoções. Galera, está todo mundo mordendo a orelha nessa pandemia aí. Está todo mundo no limite. Alguns mais no limite, outros menos no limite.
Mas as nossas emoções, as nossas percepções da realidade, os traumas que a gente talvez tenha tido na nossa vida, as mágoas que a gente cultiva com todo o esmero num cantinho do coração e a gente não deixa morrer nunca. Tem gente que acha que trauma é que nem planta, né? A gente todo dia dá uma regadinha naquela mágoa, né? A gente dá uma paradinha para deixá-la sempre bonitinha e viçosa no nosso coração. Porque a gente não é capaz de liberar perdão, a gente não encontrou um caminho. Então a gente vai alimentando. Mágoas, traumas. Se você perdeu alguém que você amava muito, é óbvio que isso vai baquear a tua vida. E pode te levar no processo do luto a desenvolver ansiedade, depressão, compulsões, comportamentos autodestrutivos. Abusos, abuso verbal, violência, abuso sexual, deixam marcas profundas. Deixam marcas profundas nas nossas emoções. Muitas vezes, conscientemente, nós não percebemos. Mas lá no nosso inconsciente tem uma ferida purulenta, que vai contaminando, infectando a nossa mente. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa exorcizar essas emoções, para que a gente possa colocar a nossa vida nos trilhos, e o que comanda a nossa vida não ser mais aquele trauma, aquele abuso, aquela mágoa, mas sim a minha perspectiva, os meus propósitos, os meus projetos. Gatilhos emocionais. Se você tem alguma coisa mal resolvida na tua vida, meu querido, se você tem alguma coisa mal resolvida com alguém, isso te machuca, isso te pesa, e às vezes você vai dormir, você fica pensando naquilo e não consegue dormir. Você tem um gatilho importante, e você precisa prestar atenção, e você precisa conversar com alguém, e jogar isso para fora, receber perdão, receber cura. E essas coisas estão relacionadas com o terceiro gatilho, que é o gatilho da espiritualidade. Sim, meus queridos, eu acredito que a espiritualidade pode contribuir de forma decisiva para que a gente tenha uma mente saudável ou a gente tenha uma mente adoecida. E aqui nós temos duas coisas importantes. Primeiro, uma vida vazia e sem sentido. Uma vida vazia e sem sentido é um gatilho que me leva, ou que pode me levar, a tentar compensar isso de outras maneiras. E quando eu não consigo saciar, a depressão toma conta e ocupa o espaço. A ansiedade toma conta e ocupa o espaço. O vício toma conta e ocupa o espaço. Ah, mas antigamente ninguém falava de depressão. Não, né? Mas a gente saía de casa, ia para o boteco, tomava todas, chegava em casa, batia na mulher, batia no filho, mas não tinha depressão, não tinha ansiedade, não tinha nada disso, realmente. Fumava um cigarro atrás do outro, acendia um cigarro no outro o dia inteiro, mas não tinha depressão, não tinha ansiedade, não tinha nada disso. A espiritualidade, ela tem o que dizer para nós em relação aos nossos sentimentos de culpa. Talvez você carrega dentro do teu coração um peso de não se achar digno ou digna o suficiente, de achar que talvez você tenha cometido algum erro na tua vida e você carrega esse cadáver contigo e arrasta ele e não consegue se desvencilhar. E aí o que acontece?
você sempre de novo acaba repetindo os mesmos comportamentos autodestrutivos. E eu quero dizer para ti que a cruz, essa cruz que está aqui, ela simboliza o perdão absoluto. E quando nós nos aproximamos de Jesus, Jesus tem muito a nos dizer sobre culpa, sobre pecado, sobre autoestima. Ainda na espiritualidade, nós não podemos esquecer das neuroses religiosas, da manipulação religiosa. Tem gente adoecida porque foi manipulada, porque mentiram a respeito de Deus, pintaram para ela uma imagem de um Deus que não existe, que não é revelado nas Escrituras, um Deus que é um carrasco, um Deus que se parece com o demônio. E essa pessoa, quando pensa na sua espiritualidade, quando reflete a respeito de Deus, ao invés de receber alívio, consolo e amor, recebe um jugo mais e mais pesado. Muitas pessoas têm adoecido nas igrejas, por conta da manipulação de líderes que estão interessados em fazer as pessoas comerem na sua mão. E aí, quanto mais neurótico, quanto mais desesperado, quanto mais incapaz de pensar, melhor. Esses 3 gatilhos, físico, emocional e espiritual. Por fim, queridos, eu quero dizer que eu e você podemos ser um testemunho vivo de que é possível sim controlar comportamentos depressivos, controlar ansiedades, controlar vícios, controlar compulsões, e mais ainda, nós temos a possibilidade de ser agente, de ser ferramenta de bênção na vida de quem sofre. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo ele vai escrever e vai dizer um negócio interessante. Ele vai dizer o seguinte: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que espetáculo isso aqui. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Não existe ninguém melhor para estender a mão para alguém que está passando por uma crise emocional do que alguém que já passou. Alguém que sabe o que significa. Alguém que encontrou caminhos para sair daí. O nosso papel, queridos, como irmãos em Cristo, como pessoas que receberam de Jesus Cristo a dádiva do perdão e do amor, é oferecer a quem a gente sabe que sofre a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso absoluto respeito e a nossa absoluta solidariedade. Se você sabe de alguém que está passando por um momento difícil na sua vida, e você talvez não tenha
acha que não tem jeito para conversar, você não precisa dizer nada. Você não precisa dizer absolutamente nada. Senta, escuta, encaminha para cá para conversar com a gente. A gente conhece alguns psicólogos, a gente conhece terapeutas, e se for necessário, a gente indica. A gente indica. A gente encaminha. A gente caminha junto. A gente ora junto. A gente pede para Deus. A gente estende a mão. Primeira Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, e ele cuidará de vós. Ele cuidará de vocês. Não esqueçam jamais que o eterno caminha na nossa frente. Por mais difícil que seja a situação, por mais abismos que você tenha encontrado, que você esteja enxergando à sua frente, lembre-se do Salmo 42. Espera em Deus. Faz a terapia. Consulta com o médico. Conversa com gente que você confia. Espera em Deus. Não desanime, não desesperance. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Eu quero chamar a banda aqui na frente. Quero chamar a banda para cantar uma canção ainda, para a gente encerrar. E eu ainda quero dizer mais uma coisa para vocês que é muito importante. Eu não posso terminar esse assunto sem falar sobre isso. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com o tempo que o teu filho fica na frente do celular. Cuidado, você que é adolescente, presta atenção. Cuidado com o tempo que você fica na frente do celular. Isso pode estar matando a tua mente, cara. Isso pode estar acabando com a tua capacidade de ter uma vida feliz. Eu vi agora um documentário que saiu na Netflix, recomendo que todos assistam, O Dilema da Rede Social, ou Dilemas das Redes Sociais. O estudo aponta que de 2011 para cá, que é justamente o período em que os adolescentes começaram a ter acesso às redes sociais, aumentou em 178%. 178%. Os quadros de depressão e suicídio entre pré-adolescentes e adolescentes. Pai e mãe, você tem direito, mais do que direito, você tem dever de ter a senha do celular do teu filho e olhar onde é que ele está, o que ele está assistindo, o que ele está jogando, o que ele está fazendo online, porque um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos não tem estrutura emocional para lidar com tudo aquilo que ele encontra na internet. Então, pais e mães, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos para proteger os nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Que Ele derrame o seu Espírito sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a paz que excede todo entendimento.